Boa noite a todos. Aqui nós vamos iniciar a apresentação do nosso trabalho para a disciplina de Biotécnicas da Reprodução. O professor dessa disciplina é o professor Dr. Adriano Siqueira e os integrantes desse trabalho são eu, Anderson, a Beatriz Olani, a Gabriela Joia e a Nayara Silva. Bom, nosso grupo escolheu um artigo publicado em 18 de maio de 2016 na revista Lasers in Medical Science, que é uma revista que possui um fator de impacto relativamente bom de 2,3, e com o título de O efeito da terapia de fotobiomodulação na função espermática bovina. Tem como autor Adriano Siqueira e a gente vai começar a apresentação agora. A terapia de fotobiomodulação é baseada em emissões de ondas eletromagnéticas de um sistema óptico de laser. Em culturas de células humanas e animais, o uso do laser ele demonstrou consistentemente um potencial modular e uma estimulação da proliferação celular, na qual ela ativa a cadeia respiratória mitocondrial, ativa as vias de sinalização intracelulares de forma dose e resposta e reduz a concentração de NADH, alterando o comportamento do mecanismo intracelular. A citocromo C é um fosfororeceptor molecular que é ativado e aumenta os níveis de ATP quando exposto a um longo período ao estímulo do laser. Com isso, aumenta a síntese de DNA e RNA e o crescimento da proliferação. No esperma do búfalo, o laser ele acelera a troca de cálcio pela membrana, fator esse que regula a motilidade e a reação acrossômica. Esses mecanismos moleculares induzidos por irradiação luminosa podem justificar a melhoria na função de esperma de búfalos, cachorros, coelhos, humanos e perus. Sendo assim, o objetivo desse trabalho é avaliar, sobre determinadas condições, o efeito de diferentes intensidades e de tempo de radiação na terapia de fotobiomodulação na função dos espermas bovinos. Boa noite. Agora nós vamos falar da metodologia. As amostras utilizadas foram espermas congelados de 9 touros zebuínos, doado pelo Centro Brasileiro de Inseminação Artificial, com o intuito de testar os efeitos da fotobiomodulação, conhecida pela sigla PBMT, nesses espermas. Inicialmente, a amostra foi descongelada a 37 graus Celsius, foi passada pela centrifugação e suspensão, e em seguida foi feito amostras em pratos de cultura contendo 3 ml de sêmen cada, onde parte foi exposta ao PBMT e parte ocorreu um bloqueio de luz sobre essa placa para fazer o teste de ambos. A PBMT tem uma fonte de luz que emite um laser de gás chamado hélio-neon, com ondas de 633 nanômetros de emissão e uma potência máxima de 24,5 MW. A potência do laser utilizada nas amostras foram de 5, 7,5 e 10 MW. E a aplicação ocorreu durante 5 e 10 minutos em todas as potências citadas, ou seja, 5 e 10 minutos para 5 MW, 5 e 10 minutos para 7,5 MW e 5 e 10 minutos para 10 MW. Referente à análise do esperma, foi realizado esse procedimento em todas as amostras antes da exposição do laser sobre o esperma, que é citado no artigo como pré, imediatamente após a exposição do laser, citado como pós, e 30 minutos depois da exposição do laser, citado como final. A motilidade espermática foi avaliada através de uma análise computacional automatizada. Quanto à avaliação estrutural da cromatina espermática, foi utilizada uma técnica chamada citometria de fluxo, onde foi marcado o acrossomo, a membrana plasmática e a membrana mitocondrial do espermatozoide. Quanto à análise estatística, ocorreu uma comparação pareada entre dois momentos.
entre o pós, que foi a análise que ocorreu depois da exposição do laser, bem em seguida a exposição do laser, e o final, que foi a análise que ocorreu 30 minutos após a exposição do laser. E essa comparação foi controlada pela correção chamada de Bonferroni, que é um método usado para lidar com problemas de comparações múltiplas. Olá, eu sou a Nayara e eu vou falar com vocês agora sobre os resultados, tá bom? Então vamos lá. Então, nessa tabela aqui, ela vai estar mostrando para a gente as amostras que foram feitas com os testes de fotobiomodulação em 6 grupos com potências de laser diferentes e durações diferentes. Tá? Então, aqui no primeiro a gente vai ter a potência do tratamento, em segunda, duração, afluência, densidade, energia, controle, tudo isso no período pré, pós e final, que é depois de 30 minutos. Nessa tabela aqui em vermelho, estou mostrando para vocês as potências de 5 mW, 7,5 e 10 mW. Isso em 5 minutos, em 10 minutos cada um. Porém, aqui, nesses em vermelho, foi os que não tiveram resultados positivos, não houve diferença. Então, nas próximas tabelas, eu vou estar mostrando para vocês os resultados dos que teve diferença, que foi com 10 minutos. Então, nessa tabelinha aqui, ela é em relação à potência de 5 mW em 10 minutos, tá? Que onde foi observada uma diferença significativa no tempo pós, que tem um crescimento aqui. Só que foi observado que depois de 30 minutos, esse crescimento ele diminui, então ele não tem mais uma diferença, então ele não tem uma diferença significativa nesse experimento. Essa tabela, ela está falando sobre a amplitude do deslocamento lateral do espermatozoide, da cabeça, né? Deslocamento lateral da cabeça do espermatozoide. Então, ele mostra pra gente que no início ele teve um levantamento significante, só que depois ele cai. Então, ou seja, enquanto estou lá no momento da exposição do laser, ele está indo legal, só que depois que acaba essa exposição, essa amplitude cai. Então, aqui acaba não sendo mais significativo, né? Uma diferença significativa. Então, aqui nesse gráfico, nesse segundo gráfico, está falando sobre uma potência de 7,5 mW em 10 minutos. E foi notado que no momento pós teve um aumento dessa atividade. Aqui está falando sobre a atividade mitocondrial intermediária dos espermatozoides. Então, no momento pós, ele notou um crescimento significante, porém, depois de 30 minutos, né, depois do experimento, essa atividade some, ou seja, ela não é mais significativa, ela desce. Ele fez também esse mesmo teste avaliando o potencial alto da membrana e o potencial baixo da membrana. No potencial alto não tem muita diferença com a radiação e a baixa tem uma tendência, mas não mostrou significado, né? Aqui mostra que ele até tem uma tendência de subir, só que não foi muito significante. Já o baixo não mostrou diferença, para ele não fez diferença nenhuma. Tá bom? Vamos ver a próxima. Neste terceiro gráfico, ele está falando de 10 mW em 10 minutos, tá? Aqui está falando sobre a velocidade média dos espermatozoides. Ele foi notado uma diferença na velocidade desse espermatozoide no momento da exposição ao laser. E depois de 30 minutos, esse aumento não aparece mais, né? Ele acaba sendo insignificante, então a velocidade diminui. Então, aqui neste quarto gráfico, está falando de uma potência de 5 mW também, tá? Igual lá no comecinho, em 10 minutos. Aqui está falando sobre a velocidade curvilínea dos espermatozoides, que aqui também mostra que teve um aumento. Né? Lembrando que eu estou falando apenas dos gráficos que tiveram diferença, que tiveram um valor significante. Só que, porém, também, depois de 30 minutos da exposição do laser, quando acaba, ele cai, não tendo mais valor significante. Então, resumindo o que a gente acabou vendo aí nesses gráficos, né? A gente viu os efeitos distintos do efeito da fotomiomodulação nos espermatozoides, né? Independente da sua intensidade e duração do laser. As amostras foram com exposição de 5 minutos e 10 minutos. As exposições em 5 minutos não tiveram resultados significantes,
porém as de 10 deu para a gente ver que teve um crescimento, né? Teve crescimento com o quê? A gente viu lá no primeiro um crescimento, né, da cabeça lateral do espermatozoide, um crescimento do potencial de membrana, da mitocôndria, teve um aumento da velocidade do espermatozoide, né, no seu trajeto e o aumento da velocidade curvilínea. Então teve resultados positivos, né? Porém, ele não deixa claro qual foi o melhor método, mas teve efeito. Bom, agora vamos para a discussão deste trabalho. Como vimos previamente nesse trabalho, foi utilizada a fotobiomodulação com o objetivo de melhorar a performance de espermatozoides que foram criopreservados. Na literatura, é descrito que esse tipo de tratamento leva ao aumento de metabolismo, produção de energia e parâmetros de mobilidade. Contudo, não há uma padronização do uso desses protocolos e diferenças na intensidade, duração ou potência do tratamento leva a resultados diferentes no espermatozoide que foi submetido ao tratamento. E aí aqui nesse estudo foi verificado essas diferenças entre intensidades e duração e avaliado a performance aí dos espermatozoides. Um achado desse estudo refere-se ao tempo de exposição ao laser. No período de 5 minutos, independente da intensidade, não houve resposta, demonstrando que leva-se um tempo para o espermatozoide reagir com o meio ou com seu sistema para poder ter uma resposta eficiente à exposição. Dessa forma, a relação intensidade e tempo ela passa a existir após o tempo de 10 minutos de exposição. E aí foi visto que em intensidades de 5 e 10 miliwatts, você tem alteração aí na velocidade média do percurso, na velocidade curvilinear e na amplitude de deslocamento lateral da cabeça. Ao trabalhar com laser, precisa avaliar a dose no qual essa célula está recebendo de radiação. E isso daí leva ao conceito de fluência, que avalia essa dose com base na intensidade, duração e área no qual o laser foi aplicado. Contudo, os espermatozoides eles não formam um tecido, eles são células de suspensão, o que dificulta a aplicação do conceito de fluência. O que o autor cita é que você tem aí uma relação entre tempo e intensidade que demonstram resultados positivos. Bom, um desses resultados, segundo a literatura, está relacionado a produção de espécies reativas de oxigênio. Elas vão oxidar os lipídios de membrana e vão influenciar na capacitação do espermatozoide. Porém, se você tiver um aumento exagerado das espécies reativas ou uma redução, um bloqueio, esses resultados eles não vão aparecer, não serão positivos. Então tem que se achar o meio termo disso daí. E aí, aonde você vê que trabalhos com ondas de frequências diferentes, de infravermelho e tudo mais, mostram influência aí nesses parâmetros, assim como a gente observa no presente estudo. Um fator biológico que aumenta as espécies reativas de oxigênio e está envolvido em diversos mecanismos celulares é o óxido nítrico. O laser ele tem capacidade de aumentar a produção de óxido nítrico e esse aumento ele justificaria então a regulação, a capacidade que o laser tem de regular a motilidade, a reação de cromossomo e a capacitação dos espermatozoides, sendo possivelmente essa a via biológica que explica a relação entre a aplicação do laser e os resultados obtidos. Dessa forma, podemos concluir que a técnica de bioestimulação com laser de hélio-neon, ela é efetiva na modulação espermática bovina, assim como o efeito é dependente da intensidade que é aplicada e da duração e exposição ao laser. Contudo, outros parâmetros como dose final, fluência, podem ser mais importantes, tem que ser levado em consideração, especialmente quando estamos trabalhando com essas células em suspensão. A radiação a laser em sêmen bovino congelado ou descongelado leva ao aumento da função mitocondrial e o aumento da motilidade, o que melhora potencialmente as taxas de fertilidade.
Gostaria de agradecer vocês aqui, né, em meu nome e em nome do grupo, e estamos abertos agora aí para as perguntas. Obrigado.